Muito bem, gravando. Bom, o nosso texto de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 22. Capítulo 22. Nós vamos ler alguns versículos, mas eu vou estar lendo, depois comentando, né? Capítulo 22 do livro de Gênesis. Deixe bem aberta aí a sua Bíblia e vamos fazer uma oração. Vamos orar? Grande Deus, nós queremos agradecer imensamente por estar aqui na Tua presença, aqui na Tua casa, nesse lugar que o Senhor escolheu para o Teu nome ser chamado e para nós podermos Te adorar aqui. Nós queremos Te agradecer também pela presença dos irmãos que estão aqui, que o Senhor os abençoe e abençoe também essa pessoa que está ouvindo esse áudio. Essa é a nossa oração e nós pedimos que o Senhor venha, por meio do Teu Espírito Santo, nos encher agora, que vamos ouvir a Tua palavra. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 22, vamos ler o versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Depois dessas coisas, depois de quais coisas? A Bíblia diz que pôs Deus a Abraão à prova. Bom, eu não sei vocês. Eu não posso dizer assim que eu gosto de teste, que eu gosto de prova. Porque tem um momento que eu estou animado para fazer uma prova, quando estava na faculdade, eu ainda estou na faculdade, e tem um momento que eu não estou animado para fazer a prova. Eu não sei se você gosta de prova, mas a grande verdade é que nós, como servos de Deus, uma hora Deus vai nos colocar à prova. Aí nós perguntamos, será que Deus é um Deus ruim por nos colocar na prova, para fazer a prova? Nós podemos fazer as outras perguntas também. O professor, ele está sendo ruim quando coloca aluno para fazer a prova? O que vocês acham? Ele está sendo ruim, sim ou não? Não. Por que um professor coloca um aluno para fazer um teste ou uma prova? Por quê? Porque o professor quer testar se o aluno aprendeu alguma coisa que o professor andou ensinando. O professor quer testar se o conhecimento que ele estava passando para o aluno entendeu e o aluno está na hora de poder mostrar que entendeu. Por isso que o professor submete uma prova, um teste a um aluno. Deus muitas vezes vai nos submeter a provas. A irmã estava falando aqui na lição Escola Sabatina, tocou num ponto. A irmã falou assim: eu acho que Deus, ele faz o teste conosco. Eu tenho certeza que ele faz. Deus, ele faz teste. Ele nos coloca à prova para nos testar, para ver se até que ponto nós vamos ser fiéis a ele. Deus, ele chama Abraão. Abraão diz uma frase: eis-me aqui. Essa frase chamou a minha atenção. Eis-me aqui. Esse eis-me aqui não quer dizer o lugar exato que ele estava. Não quer dizer um espaço geográfico que ele estava. Mas esse eis-me aqui está mostrando o desejo de um homem, de um servo de Deus que está pronto a acatar, ouvir aquilo que Deus, ele tem para ele. Eis-me aqui, Senhor, pronto para fazer a Tua vontade, mesmo eu não conhecendo os detalhes do que vai acontecer. Estou aqui pronto para ouvir aquilo que o Senhor vai falar para mim. Esse homem é fantástico.
teve um relacionamento com Deus muito bom. Esse homem era um homem disposto a ouvir, não só ouvir, mas escutar. Tá, Nambera, que diferença tem entre ouvir e escutar? Pá, estamos aqui, vamos dizer que de repente passa um carro de som ali na rua. Vamos ouvir ou não vamos ouvir? Não tem como não ouvir, nós vamos ouvir. Mas vamos escutar, porque escutar dá a entender a prestar atenção. Nós vamos, tomara, né, que vocês não prestem atenção, que vocês prestem atenção aqui. Se estiver passando um carro de som, tomara que nós prestemos atenção na mensagem. Abraão não estava disposto somente a ouvir a Deus, mas também a escutar a Deus com atenção, pronto para acatar aquilo que Deus ele estava transmitindo. Eis-me aqui, pronto para fazer a tua vontade, Senhor, mesmo sem conhecendo os detalhes. Você está pronto para ouvir, escutar a Deus? Está pronto? Está pronta para fazer a vontade de Deus, mesmo conhecendo os detalhes ou não? Você está pronto? Eu estou pronto? Vamos continuar. E diz assim, verso 2: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Agora, começam a aparecer alguns questionamentos. O verso 2 fala que Deus acrescentou. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Deus. Com quem? Abraão. E fala que Deus acrescentou: toma teu filho, o único filho, e chama ainda o nome, Isaque. Espera aí. Abraão teve um único filho? Abraão só teve Isaque? Sim ou não? Não. Cadê Ismael? Inclusive, é o primogênito dele. Cadê Ismael? Deus fala: toma o teu único filho, Isaque. Chama ainda o nome. O que será que a Bíblia está querendo nos dizer nesse ponto? O que será que a Bíblia está enfatizando aqui? Sabe, Deus, ele deu uma promessa para Abraão e a Sara também. Deus disse para eles que eles iriam ter um filho. Essa era a promessa de Deus para eles. Só que passou o tempo, Abraão e a Sara, eles parece que aquilo que Deus havia prometido para eles estava demorando demais para eles. No tempo deles, eles estavam muito apressados. E eles queriam ajudar Deus, entre aspas. E Abraão, espertinho, ficou com a empregada. A empregada engravidou dele. Aí veio Ismael. Mas Deus, ele não faz nada pela metade. Não era vontade de Deus que Abraão ficasse com a empregada, que tivesse filho com a empregada. Deus disse que Abraão teria filho com quem? Com a Sara, a esposa dele. Isaque veio depois. Deus cumpriu a promessa dele. Deus é um Deus que cumpre a promessa. Deus é um Deus que fala e faz. Pode ter certeza. O tempo dele é diferente do nosso tempo. Ele, ao falar, pode ter certeza que ele vai fazer. Um dia ele vai fazer. Deus prometeu um filho a esse casal e esse filho veio. Filho da promessa, Isaque. Agora, Deus ele está enfatizando aqui que esse filho, esse teu único filho,
que é filho da promessa, que é filho da manifestação. É esse que eu quero que você pegue e leve e sacrifique em um holocausto. Para mim. Deus está dizendo para Abraão que o filho manufaturado, que o filho que você fez, que o filho que você, espertinho, ficou com a empregada e fez, não é esse que eu estou falando. Eu estou falando do teu único filho. Não é aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, mas é aquilo que Deus ele manifestou por nós, por meio do Espírito dele. É isso que importa. Abraão tinha um relacionamento com Deus. Sim ou não? Sim. Tinha. Agora, um pedido desse chama minha atenção, um pedido estranho. Vocês não acham que é um pedido estranho? De Deus pedir para Abraão levar o filho para matar em sacrifício. Porque Deus na Bíblia nunca pediu na Bíblia para sacrifício dos humanos, dos seres humanos. Nunca. Nós sabemos que quem fazia isso eram as nações que estavam à volta da nação israelita. Agora Deus ele faz um pedido. Se fosse você no lugar de Abraão, como você ficaria? Se fosse eu, talvez eu duvidaria. Será que é Deus mesmo? Que pedido estranho. Mas a questão é que Abraão conhecia a voz de Deus, amém? Amém. Abraão conhecia a voz de Deus. Sabe por que Abraão conhecia a voz de Deus? Porque ele passava o tempo todo com Deus. Você conhece a voz da sua esposa porque você passa tempo com a sua esposa. Você conhece a voz do seu esposo porque você passa mais tempo com o seu esposo. Você conhece a voz das pessoas que estão perto de você porque você passa mais tempo com essas pessoas. Eu conheço a voz dos meninos lá em casa, que nós moramos em 3. Eu sei se é o Nelson que está falando, mesmo usando o celular de outra pessoa. Eu sei se é o Oceano que está falando. Até a maneira deles abrirem portão, eu estando lá dentro da casa, eu já sei quem que é. Porque o Nelson, ele puxa, bam! O Oceano já vem devagarzinho. A maneira é diferente. Eu conheço, porque eu convivo com eles. Abraão sabia que aquilo era a voz de Deus, porque ele convivia com Deus. Você só vai saber distinguir a voz de Deus entre milhares de vozes nesse mundo, se você passar o tempo com esse Deus. Amém. Se você passar o tempo com esse Deus, você vai saber distinguir qual é a voz de Deus. Sabe, tem muitas vozes, queridos irmãos, aqui nesse mundo. E essas vozes muitas vezes querem nos confundir. E nós precisamos passar o tempo com Deus para reconhecer a voz de Deus, para saber que essa aqui é a voz de Deus que está falando. Porque se nós não soubermos distinguir, nós estamos perdidos, que o inimigo também fala. O inimigo traz os planos como se fossem os planos de Deus na nossa vida. Sabe para quê? Para nos frustrar, para fazer com que os planos de Deus não aconteçam na minha e na sua vida. Abraão passava tempo com Deus, conhecia esse Deus, conhecia a voz que estava falando com ele. Por isso que ele prosseguiu na ação. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, porque essa voz eu conheço. Essa voz eu conheço. Continuemos. O verso 2 continua a falar. E fala assim, a quem amas? Como assim, a quem amas? Toma teu filho, a quem amas? Deus, ele não nos pede algo que nós não podemos ficar sem. Deus, ele nos pede algo que ele sabe que nós não podemos ficar sem. Poderia ser Ismael,
Nambera está dizendo que Abraão não amava Ismael. Claro que amava, mas o amor de Abraão para Isaac era muito mais. Nós podemos ver isso na Bíblia. Abraão não conseguiria viver sem Isaac. Por isso Deus ele fala, a quem amas? Muitas vezes Deus vai nos pedir para soltar uma coisa que nós amamos. Para entregar para Ele o que nós amamos. Não vai ser fácil, como não foi fácil com Abraão. Era o filho único, filho da promessa. E sabe quem deu? Deus. E quem está pedindo? Deus. Sabe o que isso quer dizer para mim, para você? Que tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Tudo que você tem não é seu, é de Deus. Aquela propriedade não é sua, é de Deus. Deus emprestou para você. Tudo que nós temos, irmão, nós estávamos conversando acerca disso no carro, que nós somos simplesmente administradores. A nossa vida, a nossa propriedade, o nosso dinheiro, a nossa empresa, o nosso carro, tudo é de Deus. Deus deu para nós administrarmos. O que nós temos? Nada. A quem amas? O seu filho não é seu filho. É de Deus. Deus deu para você. Esses dias eu escutei uma americana, eu escuto bastante eles, né? Americanos, um podcast. E ela falou uma coisa que tocou no meu coração. Ela falou assim: no dia que você entende essas duas coisas, de que seus filhos não são seus. Seus filhos são a propriedade de Deus, que Ele entregou para você. A sua maneira de relacionar com seus filhos muda. Mas quando você não entende isso, você acha que seus filhos são seus, e você toma posse de seus filhos, seu relacionamento é outro com seus filhos. E isso tocou meu coração. Porque quando você entende que seus filhos simplesmente são propriedade de Deus, pertencem a Deus, e Deus deu para você, você simplesmente está administrando. Porque quando nós estamos administrando, nós estamos com esse sentido de administrar algo que não é nosso, que é de alguém que nos deu para nós administrarmos. Pode ser nosso também, entre aspas. Por que entre aspas? Porque nós não temos nada. Tudo é de Deus. Tudo vem para as nossas mãos. Deus dá de graça para nós. Ele dá essa oportunidade para nós administrarmos. Deus fala a quem amas. Deus vai nos pedir muitas vezes para entregar para Ele o que está no nosso coração, o que nós não podemos viver sem, para nos testar, para ver se nós amamos realmente a Ele. Como pediu para Abraão. E o verso continua. E vai-te à terra de Moriá, oferece-o em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Não é qualquer monte. Tinha montes de montes ali. Agora ficou redundância ali. Mas Deus falou, um monte que eu te mostrarei. É Deus direcionando a vida dele. Quando nós deixamos Deus direcionar a nossa vida faz sentido, tem sentido. Porque Ele é o melhor Pai. Ele sabe como lidar. Ele sabe o futuro, conhece o futuro, sabe aonde nós podemos chegar quando nós deixarmos o comando da nossa vida nas mãos dele. O problema é que muitas vezes eu quero tomar conta da minha vida. Eu quero tomar volante da minha vida. Eu não quero deixar Deus guiar a minha vida. Nós seres humanos somos assim.
Mas quando deixarmos Deus, que antes de nos trazer a existência, já havia planejado como seria a nossa vida. Antes mesmo de nos trazer a existência, Deus já sabia como seria a nossa vida, mas Ele nos deu algo que nós conhecemos como livre-arbítrio. E Ele não interfere nisso, porque nós somos seres morais e livres. E com isso, é uma coisa que tem atrapalhado muito a nossa vida. Esse livre-arbítrio. Mas Deus deu porque Ele quer relacionar conosco. Deixemos Deus cuidar da nossa vida, tomar conta da nossa vida. Nós sabemos que nós estamos vivendo num tempo difícil, nessa crise. Quem sabe? Eu estou falando para a pessoa que está passando por problemas, pelas dificuldades dessa vida. Quem sabe você que está ouvindo esse áudio está passando por problemas. Eu não sei, eu não conheço você, mas eu conheço uma pessoa que te conhece muito bem, que te conhece antes de te trazer a existência a esse mundo. Esse é o nosso Deus. Entrega a sua vida nas mãos dele, que Ele vai cuidar de você, que Ele vai cuidar da minha vida, porque Ele quer o melhor para nós, mais do que nós, escute isso, mais do que nós imaginamos que queremos para nós. Amém. Deus, Ele quer o melhor para nós, mais do que nós pensamos que nós queremos o bem para nós ou para os nossos filhos. Deus, Ele é o melhor Pai. Verso 3 fala: levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Deus indicou um lugar e ele seguiu o percurso para esse lugar. Será que Deus não está indicando esse lugar para mim, para você? Aonde quer que nós iremos para fazer a vontade dele ali, Deus, ele está indicando um lugar para nós. E fala o verso 4: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Como assim? Será que Abraão não sabia que ia sacrificar o filho dele? Sabia ou não sabia? Ele sabia que ia matar o filho dele. Agora ele fala para os seus servos: fiquem aqui com o jumento, eu e o rapaz vamos até ali adorar. Havendo adorado, nós retornaremos para vocês. Como assim? Ele estava mentindo? Porque ele sabia que ia matar o filho dele. E o holocausto que Deus estava pedindo era matar e queimar, carbonizar e tornar cinza. Nem era eu ia voltar com o rapaz morto. Não tinha como voltar, a não ser se eu voltasse com cinzas na mão. Agora, pasme quando o livro de Hebreus nos diz que Abraão tinha fé, a certeza de que Deus era capaz de ressuscitar o filho dele. Ele tinha essa confiança, ele tinha essa fé. Agora pare e pense, naquela época, aonde que Abraão já ouviu dizer que Deus ressuscitou uma pessoa? Para nós hoje faz sentido, porque nós temos a Bíblia inteira. Nós vimos o próprio Jesus ressuscitando a Lázaro, devolvendo o filho da viúva que estava indo para o cemitério, que estava morto. Para nós faz sentido. Agora, naquela época, onde que Abraão já ouviu isso? Mas esse homem tinha uma fé tremenda em Deus. Ele acreditava que
ia matar o filho dele, ia queimar, mas Deus ainda assim ia ressuscitar o filho dele e ele voltaria com o filho. Tanta certeza. Fiquem aqui que nós vamos adorar. Havendo adorado, retornaremos para vocês. Que confiança! Que fé! Eu imagino que Abraão é como se fosse aquela criança que pula, joga no colo da mãe ou do pai, com confiança. Abraão se jogava no colo de Deus. Era fé de impressionar. Eu fico imaginando Deus se impressionando com a fé desse patriarca. Hoje Deus está esperando isso de nós também. Deus quer que nós demonstremos a fé como de Abraão. E sabe, a fé tem que ser exercitada. Se você não exercitar a fé, vai ficar debilitada. Eu estou fazendo academia. Eu sou atleta. Eu acho que já falei disso aqui. Eu gosto de correr. Mas comecei a fazer os vídeos. Num desses dias eu olhei assim e falei, nossa, mas estou tão fraco assim. Vou começar a fazer academia. Eu comecei a fazer, ainda estou fraco, mas se Deus quiser, eu vou ficar forte. A fé precisa ser exercitada. Se nós não exercitarmos a nossa fé, ela não vai ser uma fé robusta. Ela não vai aguentar as provações desse mundo, as tempestades que esse mundo nos traz. Abraão tinha uma fé tremenda. Esperem aqui que nós retornaremos para vocês. Verso 6 fala, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Agora, você que é pai, pense nisso. Você caminhando lado a lado com seu filho, você sabendo o que você vai fazer com seu filho, quem sabe o seu filho te fazendo perguntas. Quem sabe ele te falando assim, pai, o dia que eu casar, o meu primeiro filho vai ser o seu neto, óbvio. Contando o sonho dele. E você sabendo que daqui a alguns minutos você vai matar esse seu filho. Que filme pode ter passado na sua mente nesse momento? Que filme pode ter passado na mente de Abraão naquele momento? E sabe, o verso seguinte diz uma coisa. Verso 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu a Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Uau, isso eu imagino que chegou a cortar o coração de Abraão. Como um pai, escutando isso. Oh, meu pai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, mas cadê o cordeiro? Seu filho te fazendo essa pergunta, você sabendo que daqui a alguns minutos você vai matar seu filho. Não deve ser muito fácil isso. Eu imagino que chegou a cortar o coração de Abraão, escutando isso. Porque Abraão não tinha uma coisa mais preciosa além de Isaque. E veja, a Bíblia diz que Abraão era um homem rico, que tinha muito, tinha posse, tinha muitas coisas, mas Isaque era tudo que ele tinha, do melhor. Agora Isaque fala, meu pai, cadê o cordeiro? E Abraão imaginando, meu filho, você é o cordeiro.
Imagine lágrimas no rosto desse patriarca, com mais ou menos 100 anos de idade. Um filho de milagre que aconteceu, porque humanamente falando não havia possibilidade alguma de a Sara ter filho. Com idade de 75 anos, você já conheceu uma mulher com idade de 75 anos tendo filho? Humanamente não tinha como. Agora, Abraão vai matar esse filho. Verso 8 falou assim: respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Deus proverá o cordeiro para ele, não para mim. Para ele. Tudo que nós fazemos é para ele, é por ele. Tudo por ele. Deus vai prover. A igreja não é nossa. O clube desbravador não é nosso. Tudo é de Deus. E Deus vai fazer por ele, para ele. Só que tem um detalhe. Deus ele quer nos usar para que juntos possamos colaborar. Eu, no meu entender, eu penso que Deus ele nos dá essa oportunidade simplesmente porque Ele é amor. Ele não tem amor. Ele é a pessoa amor. Nós temos, porque nós adquirimos dele. Mas Ele, na plenitude dele, é a pessoa amor. Ele nos dá essa oportunidade. Tanto é que eu gosto de falar assim: se eu não fizer, pode esquecer, Nambera. Deus vai levantar outra pessoa e outra pessoa vai fazer. Se eu não quiser pregar, outra pessoa vai pregar. Só que eu estou perdendo essa bênção de colaborar com Deus. De ser veículo de Deus e levar a mensagem. Se eu não vier aqui na frente para cantar, outra pessoa pode ter certeza que vai vir aqui na frente e cantar. Se eu não fizer, Deus vai fazer, vai levantar outra pessoa. E eu estou perdendo a oportunidade de fazer. Tudo por Ele e para Ele. Amém. Deus proverá. O que está faltando na sua vida? O que está faltando na minha vida? Entrega nas mãos de Deus. Deus proverá. Porque Deus, Ele não faz nada por acaso. Tudo que Ele faz tem um propósito. Você não está sentado aqui nessa igreja hoje, justamente hoje, por acaso. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Amém. Você não está ouvindo esse áudio por acaso. Você está ouvindo porque Deus quis assim. Deus queria que você ouvisse esse áudio. Tudo que Deus ele faz com um propósito. E você acha que Deus ele te tirou nesse mundo só para sofrer? Esse é o propósito de Deus? Você, que é um pai, que é uma mãe, você tem propósito, planos para seus filhos aqui nesse mundo que eles sofram? Você sonha nisso antes de trazer seus filhos, antes de você ter filhos? Você sonha isso para seus filhos? De que eles vão vir aqui nesse mundo e vão sofrer? É isso que você sonha como um pai, como uma mãe? Claro que não! E por que você acha que Deus te trouxe à existência esse mundo só para sofrer? Se Deus que é perfeito, se nós que somos imperfeitos queremos as coisas boas para os nossos filhos, imagine Deus que é um Deus perfeito. Um Deus que não falha. E sabe, nós estamos aqui nesse mundo sofrendo, não porque Deus ele quis assim, mas porque o pecado fez isso. Mas Ele mandou o Filho dele e morreu no nosso lugar. E ressuscitou, está nos céus, sabe, advogando. Por quem? Por mim e por você, sem que nós tivéssemos que pagar nenhum valor. Ele está intercedendo em favor de nós. E Ele prometeu que vai voltar para nos buscar. Amém? Amém. Ele vai vir para nos buscar.
Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele não consegue viver sem os seus filhos. Tanto é que Ele deu a própria vida. Carregou a vergonha da cruz em nosso lugar. Quando nós falamos a vergonha da cruz, porque a crucifixão era feita assim. A pessoa era crucificada nua, pelada ali, para todo mundo ver. E a lei não permitia que fosse tirada dali antes de morrer. Nem a lei permitia que fosse dada água. A única coisa que a lei permitia era um pouquinho de vinagre para passar na boca. Cristo suportou isso tudo. Sabe por quê? Por mim, por você. E Ele vai voltar para nos buscar. Amém? Amém. Tudo que nós estamos passando aqui nesse mundo, aliás, eu gosto muito do português. Passando. Está passando. Não vai continuar. Tudo que nós estamos passando aqui, um dia nós vamos esquecer. Vocês que são mães, vocês sabem que vocês passaram dor no momento do parto. Mas depois vocês esqueceram, porque nasceu aquela criatura fantástica que vocês tanto esperaram. Esqueceram o que passou no parto lá. Tudo que nós estamos passando aqui não é comparado com a glória que nós vamos viver com Deus, diante de Deus. Imagine, você olhando para a face de Deus todos os dias, vendo como nós estamos nos vendo aqui. Esse Deus maravilhoso. Imagine nós fazendo essas perguntas infinitas que não acabam nunca mais, que seus filhos, quando eram menores, perguntavam para você disso, aquilo, por que a formiga anda? Um dia eu encontrei com uma mulher, eu falei, não, Bera, tá difícil. A minha filha está me perguntando por que a formiga anda. Mas o legal disso é que nós vamos poder tirar todas as nossas dúvidas diante desse Deus. E Ele vai ter prazer em nos responder as nossas dúvidas. Por que isso aconteceu? Por que aquilo foi assim? Por que aquilo teve que acontecer? Mas não podemos esquecer de uma coisa. Nós estamos ainda nesse mundo. Por estarmos ainda nesse mundo, nós estamos vivendo tudo que nós estamos vivendo. Não porque foi vontade de Deus. Nesse livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, nos mostra como era, qual era a vontade de Deus, o plano de Deus. Mas o capítulo 3 é um capítulo trágico, que nos mostra a queda do ser humano. E a partir de lá, nós estamos vivendo entre capítulo 3 de Gênesis a capítulo 20 de Apocalipse. Nós estamos no meio de tudo isso. Porque no capítulo 21, mostra que Deus fala assim, eis que faço tudo novo. Eis que faço de novo. Todas as coisas novas. Não vai existir mais nada. O verso 4 fala, do capítulo 21. Ele enxugará toda lágrima dos olhos. Toda mágoa, toda tristeza, tudo que nós passamos aqui, todo choro que você chorou aqui, Deus vai enxugar. Mas continuemos nesse verso 9. Diz assim, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Acho que isso levou um pouquinho de tempo, porque teve que edificar um altar ali. Levou um pouquinho de tempo ali. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Verso 11. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus,
porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Abraão, ele continua na história, em movimento, em direção aonde Deus mostrou para ele. Ele chegando ali, fez um altar e amarrou o filho. Eu fico pensando assim, puxa, agora Isaac a ficha dele está caindo. Agora eu sou o holocausto, agora o meu pai vai me matar. Eu acho que nesse momento, Abraão estava tremendo porque ia matar o filho que ele mais amava. E quando ele vai executar a ação, Deus, ele brada do céu: Abraão, Abraão! Por que Abraão, Abraão? Por que duas vezes Abraão, Abraão? É interessante, quando você lê os evangelhos, você vai descobrir uma das coisas como essa: em verdade te digo. Por que a Bíblia usa tanta repetição assim? Em verdade te digo. Pelo simples motivo, sabe por quê? Nós usamos isso também. Deus usa para chamar a atenção, assim como usou Abraão, Abraão, para chamar a atenção de Abraão. Em verdade te digo, para chamar a atenção. Muitas vezes nós não conversamos com pessoas e falamos: olha, veja bem. Bom, suponha que a pessoa que você está falando não está com os olhos fechados. Você fala: olha, para chamar a atenção da pessoa. Não é isso? É isso. A Bíblia usa esse termo: Abraão, Abraão, porque Deus queria chamar a atenção a Abraão. Meu servo, você me obedeceu até aqui. Eu falei que era para matar, mas agora eu estou falando. Deus fala, mas ele continua falando. Deus falou, mas ele não parou, ele continua falando. O problema é que muitas vezes nós escutamos Deus que falou aqui e achamos que é tudo. Nós não queremos parar para escutar Deus que continua falando. É uma ação que continua rolando. Deus continua falando. Deus que falou no passado, ele continua falando hoje. Ele está falando comigo, com você. Sim, com você que está ouvindo esse áudio. Deus, ele continua falando com você. Deus, ele fala e continua falando. Se Abraão tivesse só prestado atenção no Deus que falou lá no passado, ele teria matado o filho dele. Ele teria desobedecido a Deus, obedecendo a Deus. Uau, como assim, Nambera? Desobedecido a Deus, obedecendo a Deus. Ficou agora meio confuso. Se Abraão não tivesse parado, escutado a Deus, que continuava falando com ele, ele teria desobedecido a Deus, obedecendo a Deus. Por que teria desobedecido a Deus? Porque Deus falou, mas só que Deus, ele não parou de falar. Ele continuava falando com ele. E se nesse processo, nessa linha de tempo, ele não tivesse parado e continuado escutando esse Deus, ele teria executado uma ação que Deus que mandou lá fazer, ele teria desobedecido, obedecendo a voz que falou lá atrás. Deu para entender? Que Abraão, se não tivesse parado para ouvir aquele Deus que continuou falando, ele teria matado o filho dele. Só que não era isso que Deus queria. Deus apenas estava colocando a Abraão à prova para mostrar que um dia ele mandaria o seu filho que morreria no lugar do filho de Abraão, que somos nós. Nós somos Isaques, que merecíamos morrer porque nós pecamos. Mas Deus nos amou tanto que colocou a vida do próprio Filho dele, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E ele morreu em nosso lugar. O verso 13, que é o último que eu vou ler com vocês aqui, diz assim:
Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão ergueu os olhos, viu Jesus simbolizado a um carneiro. E ele tomou e matou no lugar de seu filho Isaque. Deus mandou o filho dele, que veio morrer em nosso lugar. E morreu em nosso lugar. Para nos resgatar, para nos salvar, para nos libertar da escravatura, do pecado desse mundo. E ele fez isso. Sabe por quê? Por amor a você, por amor a mim, por amor a todos nós. Porque ele nos ama tanto. E esse amor é um amor sem fim. Eu admiro esse Deus que não poupou o próprio filho dele, mas mandou para morrer em nosso lugar. Esse Deus que trouxe o universo à existência, esse Deus que nos trouxe à existência, poderia fazer o seguinte: matar ser humano, todo ser humano, e recriar um outro ser humano que ia ser mais fácil, em vez de mandar o seu filho para morrer em nosso lugar. Ele poderia fazer isso ou não poderia? Poderia fazer isso, mas porque ele nos ama tanto, que ele mandou o que é mais precioso no universo, que é a vida do próprio filho dele, para morrer em nosso lugar. Cristo morreu aquela morte, suportou aquela vergonha, simplesmente porque Ele é amor, porque Ele me ama, porque Ele te ama. A vida que Cristo deu é a vida que produz em nós a vida eterna. É essa vida que Deus Ele quer dar para cada um de nós. Tanto é que você é testemunha desse Deus, desse amor de Deus para outras pessoas. Nós recebemos de graça, vamos doar também de graça para outras pessoas. Amém? Amém. Que Deus possa te abençoar. Que você possa distinguir a voz de Deus no meio de tantas vozes que querem falar nesse mundo. Que você possa saber que essa aqui é a voz de Deus. Mas para isso, precisa primeiramente cultivar um relacionamento com Deus por meio da palavra dEle, por meio da oração. Porque aqui na palavra de Deus nós encontramos tudo. Aqui nós encontramos instruções. Aqui é o manual da nossa vida que Deus deu para nós. Aqui Deus Ele conversa direto comigo, com você. E quando nós oramos, conversamos direto com Ele. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus cuide de você, cuide da sua família. Amém? Amém. Vamos juntos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Obrigado, Deus. Nós queremos agradecer imensamente pelo milagre da vida, por estarmos vivos aqui na Tua presença nesse sábado de manhã. Obrigado por as pessoas que estão aqui, por essa pessoa também que está ouvindo esse áudio, que o Senhor possa abençoar ricamente a todos nós, Pai. Que possamos cultivar um relacionamento contigo todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração e nós oramos no nome daquele que nos amou para sempre, Cristo Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, que te cuide, te guarde de todo mal. Amém?